Reconhecer a deficiência com que tem de lidar, conviver com ela e buscar o melhor tipo de tratamento requer coragem, empenho e perseverança. Congênita ou adquirida, a deficiência desafia indivíduo, família e sociedade ao aperfeiçoamento em busca da autonomia e protagonismo da pessoa com deficiência. O Leonardo nasceu parado, ele foi reanimado, eu não vi ele foi direto para UTI. Aí depois eu fui para a sala de me recuperar também. E aí eu fui ver o Leonardo naquele dia, acho que só de noite. E aí eu fiquei, tava na UTI e tal, passou 7 dias na UTI. Aí depois teve alta, fomos embora para casa, tudo normal. Passava na HB cada 15 dias para acompanhar. E aí aí já tava a fase de bebê normal. Quando começou com 6 meses, que é a fase de engatinhar, de coisa, aí ele não sustentava a cabecinha e tal. E aí eu fui descobrindo, aos poucos, o que tinha acontecido com o Leonardo. E aí foi um médico, o Dr. Massaro, que me falou que ele precisava muito fazer fisioterapia, fono, TO, tudo. E aí a gente começou aquela luta, né? O tratamento de uma criança com paralisia cerebral não é barato, é uma coisa muito cara. E não tem, assim, muito... Eu não tive a oportunidade de conhecer lugares, assim, que tratavam o Leonardo. Enquanto eu pude pagar, eu fui pagando e fazendo por particular. Eu tive um AVC, né, isquêmico, do lado direito, que me comprometeu o meu lado esquerdo. Tanto o braço, perna e o campo visual esquerdo também. E a partir daí, né, foi aquele susto, né, de quando aconteceu. Eu estava no dentista, quando aconteceu tudo isso, fui socorrida muito rápido, graças a Deus. E desde daí, né, fiquei internada um período. E daí eu comecei já dentro do hospital mesmo a fazer fisioterapia, né, tudo certinho. E eu acho que uma coisa que fez muita diferença nesse início, além do vínculo que foi criado, foi a maneira com que o médico me passou a notícia, né? Então ele falou assim, olha, graças a Deus, né, sua filha não tem nada cardíaco. E assim, ela tem realmente a síndrome de Down, só que como qualquer criança, ela precisa de estímulo. Só que ela precisa de mais estímulo, né? Ela falou, se eu pegar um bebê, deixar o bebê o dia inteiro dentro do berço, ele vai ter um estímulo diferente de um bebê que você brinca o dia inteiro. Então a Gabi, desde o início, ela foi muito estimulada. Então eu lembro que meu marido era uma rotina, então todo dia ele que dava o banho, então ele fazia questão, era a sessão de massagem, que a gente fala massagem intuitiva, que a gente não conhecia a Chantala, né? Então era a sessão de massagem e o banho e depois o mamar para dormir. Então tudo que a gente fazia com a Gabi, qualquer brincadeira, para ela era brincadeira, para a gente tinha um objetivo. E ela foi crescendo assim, né? E uma outra coisa que marcou também foi uma enfermeira, que lá na Holanda eles têm uma enfermeira que faz uma visita diária até completar 7 dias, que ela falou assim, olha, mãe, siga sempre seu instinto, que uma mãe conhece mais o seu filho do que o próprio médico. O médico conhece, né, saúde, doenças, mas seu filho você conhece. Então siga seu instinto. Então nós unimos os dois, né, o instinto de mãe e estímulo. E foi isso sim, para tudo. Em 91, eu sofri um acidente de carro. Tinha 5 anos. Tava aqui no prezinho, perto do cemitério. Aí eu soltei da mão da minha avó para pegar uma flor para colocar na santa. E o carro me jogou 100 metros. E eu não vi, né? Eu tava descendo a sarjeta. E aí o carro me pegou, me jogou 100 metros. Aí dali pra frente eu tive que começar tudo de novo. A andar, a falar, a sentar. Minha mãe me colocava sentada, amarrada numa cadeira, porque senão eu caía. Meu pai me filmou falando as primeiras vogais.
E a parte do meu rosto saiu inteira, ficou em carne viva. Quando ele nasceu, a gente entrou em um outro mundo. Primeiro que, pra gente, assim, o nascimento já foi uma opção, porque o médico até falou, olha, as chances lá atrás, né, as chances de sobrevivência eram muito baixas, então eles acharam que eu tinha que abortar. E aí ele falou que tinha 99% de chance de eu abortar e 1% de chance de, né, que como ele não era Deus, de vingar. Aqui estamos no meu 1%, eu fiquei com 1% e fomos... E aí quando ele nasceu, ficou um pouco na UTI, muito mais, menos pelo desconforto e mais pela situação inusitada de ter nascido com síndrome de Down, mas colocaram uma sonda. Quando a pediatra viu, eu tinha muito leite, quando eu fui visitá-lo na UTI, a pediatra me viu, ela falou, mãe, você tá amamentando? Eu falei, não. Ela falou, então pega. Deixa eu ver. Com sonda e tudo, ele começou a mamar muito. Aí arrancaram a sonda e falaram, tira ele da UTI, né, vamos fazer um... Aí, em seguida, ele teve alta, eu atravessei a rua, eu e meu marido fomos comprar livros sobre síndrome de Down. Pouquíssimos que nós temos. Então, isso é uma outra... São fatos que vão deixando a gente entender algumas coisas. Então, tem poucos livros, alguns escritos por mães. Agora tem um pouco mais de literatura, até escrito por médicos. Tem um do Dr. Zé Mustak, que foi médico dele, que é maravilhoso, lá de São Paulo. E aí a gente começou a estudar. E não paramos, né? Pessoas com deficiências e familiares podem recorrer ao SUS quando precisarem de orientação, prevenção, cuidados ou assistência médica e odontológica. As pessoas com deficiência têm direito ao encaminhamento para serviços mais complexos, receber assistência específica nas unidades especializadas de média e alta complexidade, terapias e reabilitação física, auditiva, visual ou intelectual, ajudas técnicas e meios auxiliares de locomoção de que necessitem, complementando o trabalho de reabilitação e visita dos agentes comunitários de saúde. Embora essas sejam garantias da pessoa com deficiência, a prática ainda está longe do ideal. Reabilitação. A gente tem uns 137 centros especializados em reabilitação, mas a demanda é muito maior. Então, assim, a gente tem que incrementar isso. O SUS ainda demora anos para entregar uma cadeira de rodas. Então, assim, imagina quantas crianças não esperam essa cadeira fora da escola. Talvez tenha melhorado de sei lá quantos anos para cá, mas a gente está muito aquém. A gente tem uma das piores políticas de dispensação de órteses e próteses do mundo. A gente tem que melhorar, porque é algo muito básico na vida de uma pessoa com deficiência. Toda pessoa que tem um problema que vai atingir o seu aspecto físico ou mental de maneira crônica, ou seja, uma pessoa que vai ficar com uma deficiência, nós temos que considerar 3 vertentes. A parte biológica, que é a lesão, vamos dar um exemplo, um derrame cerebral que faz uma pessoa ficar com metade do corpo paralisado. A parte psicológica, que o paciente vai ter uma depressão, uma crise de ansiedade, uma distimia. E o social, que é o que vai impactar. Ela deixa de trabalhar, alguém da família também não pode trabalhar ou de estudar para cuidar dessa pessoa. Então, para você tratar esses 3 aspectos, é importante um trabalho multidisciplinar e também profissional, que é uma equipe de reabilitação, que passa por uma avaliação com o médico reabilitador e a sua equipe, essa equipe interdisciplinar. E o principal objetivo é tornar a criança ou o adulto que teve a sequela o mais independente possível, né? Então a reabilitação ela vai pensar da criança ela vai pensar fazer a estimulação para poder ganhar as habilidades, né? Motoras, cognitivas, sociais, emocionais, né? E pensar as adaptações, né? Então a criança não conseguiu aquela habilidade, o que é necessário para adaptar? Né? Então a fisioterapia dentro da especialidade ela vai pensar no andador, se ela não conseguiu alcançar a marcha independente, né? Dependendo do nível motor.
então vai ser prescrito um equipamento. E aí cada especialidade dentro da sua área vai pensar uma adaptação para aquela sequela que a criança apresenta e para aquele tempo de desenvolvimento e para aquela necessidade funcional, que a gente atende desde bebê até o paciente adulto. Muitas vezes os setores não conseguem trabalhar com a pessoa por conta de questões psicológicas, né? Então o setor da psicologia, como todos os outros, tem uma importância fundamental, né? Nós temos tanto os acolhimentos individuais quanto o grupo, né? E as famílias também. Então, às vezes, se o paciente está deprimido, né, ele tem uma baixa na vontade, né, ele não vai conseguir, às vezes ele fica extremamente sensível, né? Então, e demanda um tempo para essa pessoa processar essa perda, né, porque ela vai precisar viver de um novo modo, né? Então, a gente trabalha nesse sentido, para fazer o acolhimento e a estimulação, né, desse enfrentamento, desse novo modo de funcionar com essa sequela. Nós temos o convênio com a Prefeitura de Rio Preto, né? Rio Preto faz um repasse para nós. Hoje, assim, mas o recurso que nós temos são mesmo os repasses da Prefeitura, né? Das prefeituras conveniadas, que é pelo número de pacientes que nós atendemos, né? E só que não é um valor assim que dá para cobrir. A folha de pagamento cobre um pouco. E as despesas, né, que nós temos despesas de energia, os encargos sociais que a gente não tem isenção de nada, porque nós ainda não temos a certificação, que é o SEBAS. Então, se você for ver, a nossa despesa aí é bem um valor, eu não acredito que 170, 180 mil. Então, o repasse das prefeituras, né, paga os encargos do salário, e o que falta são trabalhos assim, trabalho voluntário aqui é muito intenso. Quando o paciente estava fazendo tratamento, teve que ter alta administrativa, né, por questão mesmo de não ter recurso da prefeitura, do repasse, as mães, né, os responsáveis, vão até a prefeitura, vai lá, fica batendo na porta, pega vereador e vai, e às vezes consegue, né. Então é uma coisa bem apelativa mesmo. Porque o contato nós fazemos, né? Tudo presta contas, né? A gente, assim, a nossa instituição é muito transparente na questão de prestação de contas. Então, mas assim, tem horas que a gente tem que recorrer à família para nos ajudar a conscientizar, né? As prefeituras, né? De estar nos ajudando, contribuindo, porque é uma pena, né? Porque espaço a gente tem, né, condições assim de profissionais a gente teria se tivesse recurso, porque a gente tem condição sim de contratar bastante profissionais para não ter fila de espera, mas não tem como, né? Não tem como trabalhar. Os encargos sociais a gente não pode atrasar, né? Nós temos o custo de energia, que nós temos a piscina aqui, que é aquecida, né? As salas têm ar-condicionado, porque, né, para trabalhar com a criança. Enfim, não dá. Então assim, é um trabalho diuturnamente assim, pesado de você tentar captar recursos e tentar parceria com a prefeitura, entendeu? Conscientização com as empresas também, para a gente poder fazer uma parceria. Então, assim, é essa dificuldade que a gente tem na luta. Está sendo feita a fisioterapia motora, né? A terapia ocupacional. E agora, como ele está para receber alta, a gente procurou aceder aqui para ver se enquadra ele nas outras terapias que ele teve alta, né? Porque essas entidades, elas têm um prazo para ficar com o paciente, elas não ficam permanentes. Então, elas dão alta, né? Daí passa 1, 2 meses, eles chamam para reavaliar, para ver se enquadra novamente. Eu acho que não poderia interromper o tratamento, né? Acho que deveria não ter essa pausa. Porque tem essa pausa, até você ser reenquadrado de novo em outra terapia, leva um tempo, né? E esses pacientes, eu acredito que não pode interromper, né? Teria que ser uma coisa permanente, sem interrupção.
A gente sabe que não tem profissional suficiente para fazer isso, né? O custo, tudo, né? A gente entende. Mas o ideal seria que não interrompesse. Vários profissionais, então você não tem condição de custear tudo isso. Terapeuta ocupacional, fisioterapeuta, fisioterapia aquática, né? No caso do quadro dele. Porque se pegar outros quadros mais severos, E a gente sabe que o Estado tem condição, né? É só parar com essas falcatruas, essas corrupção aí, que dinheiro tem. Tanto é que você vê milhões que os caras roubam, né? É uma questão de prioridade. Dinheiro tem. Se todo mundo aplicasse da forma que tinha que aplicar, isso aqui ia ser um paraíso. Pelo que a gente tem, já é uma bênção. Que cada dia eu ficava melhor. Daí cada dia que eu ia na pista eu esticava mais. Cada vez que eu vinha aqui eu treinava um pouco mais. Eu fui melhorando de pouquinho em pouquinho. Eu imaginaria que você fosse um personagem, se precisasse fazer muito esporte para ganhar nas Olimpíadas de 2017. Daí o jogo ia ser muito comprido, porque você passa de país em país, daí vai para os planetas. Daí vai ficando muito mais difícil. Daí vai ter natação, corrida, salto, muita coisa. Isso te ajudaria? Sim. Exercícios, ia fazer terapia e brincar, né? Sim. A reabilitação, ela tem que ser emancipadora. Ela tem que propor alternativas àquela lesão. Mas as cidades, elas precisam acolher essa nova pessoa. Ela continua sendo um excelente profissional, uma excelente mãe de família, um excelente estudante, mas ela precisa dar condições para ele exercer a sua cidadania. Não é para sempre a reabilitação. Você tem um infarto, você não mora para sempre dentro do setor de cardiologia. Você tem que mudar seus hábitos, fazer uma atividade física, ganhar as praças, as calçadas. Então tudo isso passa por políticas públicas que devem ser muito trabalhadas. Eles disponibilizam um tipo de atendimento para as crianças com transtorno autista, é muito precário. Então você leva uma criança num determinado lugar que não é especialista naquele problema, você tem 15 minutos de atendimento com um psicólogo, psicanalista. Que proveito que você tem ali? Você não tem, entendeu? E eu brigo sim, e vamos fazer, vamos respeitar e vamos seguir em frente, porque a vida é isso. É um grande carrossel que não para de girar. E dentro do carrossel você vai ver que não tem um cavalinho diferente, um cavalinho igual ao outro, né? Aí eu costumo dizer que o autismo é um grande laranjal, né? Só que se você pegar uma árvore cheia de laranja, nenhuma laranja é igual a outra, né? Eles são muito diferentes, então a importância é essa. Brigar, fazer aceitar e por aí vai. E não desistir. E não desistir jamais. Jamais, jamais. A parte paramédica também, porque a minha filha, ela serviu, entre aspas, para médica, o próprio médico, ir atrás, buscar isso daí, porque a parte paramédica ela era desacreditada. A fisioterapia, os pais se abandonavam as crianças, deixavam eles dentro de casa. E eu falava, eu não posso abandonar minha filha e ficar numa cama. Eu tenho que lutar pela classe paramédica para ela crescer. É lento o tratamento? É lento. Mas vai devagarzinho, a criança vai progredindo, até às vezes ela se torna totalmente independente dos pais, que nós temos sinais de ser independente da gente. A minha vida hoje é normal. Eu passeio, eu faço as minhas atividades, eu consigo fazer alguma coisa no meu dever de casa, né? Eu consigo cozinhar com uma certa limitação, sim, mas eu faço, eu tento. Que eu acho que é isso que vale a pena na vida da gente, né? A gente optar por um lado, eu vou lutar. Eu tenho um problema? Eu tenho, mas eu vou lutar.
com a ajuda de todos, né? Mas eu tô aqui, eu preciso seguir em frente. Esse é o meu pensamento, né? É claro que às vezes a gente é um ser humano, a gente fica às vezes com uma depressãozinha, alguma coisa assim, uma tristeza, mas passa rapidinho. E a gente tem que ter muita fé, claro, né? Com tudo isso, eu sigo em frente, a minha vida é normal. Eu tenho lá meu salão, né? Eu tenho meu auxiliar que me ajuda. E é assim, eu faço poucas coisas, mas eu não deixei a minha vida parar, né? Então eu quis retomar meu ambiente. É claro que não é como antes, né? Com as limitações, mas eu preciso estar ali. Isso me faz bem, me faz sentir que eu tô bem, tô viva, tô vivendo e minha vida tá continuando ao normal, né? E então daí em diante é essa minha história, né? A gente hoje luta dia por dia, né?